Oi, professor. Olá, tudo bem? Mais uma aula de mecânica analítica, a 12ª aula. Estamos falando da dinâmica de sistemas mecânicos. Vamos para o próximo slide. Continuando com o tema trabalho e energia potencial, vamos falar de elementos ideais de duas forças. Energia potencial de um elemento de força. Vamos lá. Elementos ideais de duas forças. Bom, um elemento de duas forças, como mostrado na figura 19, é um elemento que tem interações, forças de contato, com o ambiente em apenas dois pontos, A e B. Vamos mostrar lá a figura 19, lá na frente. Aí, ó, figura 19. Então, um elemento de duas forças. Então, a figura 19. Ambiente agindo sobre um elemento de duas forças, em A e B. Então, a figura 19A mostra um elemento de duas forças, com dois terminais A e B. Então, ele vai interagir com a natureza, né, esses dois pontos aí, A e B, no ponto A com a força FA, no ponto B com a força FB, certo? O A é o caso geral, mas o B é o caso ideal, onde as forças que atuam sobre o elemento, elas devem ser iguais e opostas, né? Então, veja bem que elas são iguais e opostas, neste caso aí, que é o caso ideal. Voltamos com uma transparência, um slide. Então, é isso. Um elemento ideal de duas forças é considerado como não tendo massa. Molas e amortecedores simples são muitas vezes tratados como os elementos ideais de duas forças. Esses elementos, por não terem massa, estão sujeitos a acelerações infinitas, se forem submetidos a um desequilíbrio de forças ou torques. Para frente, a figura já vimos. Assim, para manter finitas as acelerações, é necessário que as forças externas agindo sobre o elemento ideal de duas forças estejam equilibradas a todo instante. Isso implica que a força FA e FB, as forças FA e FB na figura 19, devem ser iguais e opostas, e devem atuar ao longo da linha que une A e B, como indicado na figura 19b, se o elemento é o ideal. Observe que as forças mostradas na figura 19 representam as forças do ambiente agindo sobre o elemento. Geralmente, este é o ponto mais conveniente quando se discute molas e amortecedores. Deve-se, no entanto, ter a oportunidade de mudar o ponto de vista quando se considera a força exercida por tal elemento numa massa anexada. Continuando, seja L maiúsculo o comprimento de referência do elemento na figura 19b, e seja sua elongação denotada por ezinho. Para determinados tipos de elementos de forças, as magnitudes da força F na figura 19b podem ser completamente determinadas. Então, as magnitudes da força F na figura podem ser completamente determinadas pelo próprio elemento. Por exemplo, pela elongação e pela taxa da elongação, o que seria o E ponto. Nesses casos, a equação relacionando F às variáveis dependentes E e E ponto é denominada relação constitutiva para o elemento. Para frente. Dois exemplos simples são ilustrados na figura 20. Para uma mola ideal, a força Fs atuando sobre a mola depende apenas da elongação ES.
Em muitos casos, a relação constitutiva é linear, pelo menos para pequenas elongações. A relação constitutiva linear é f de S igual K vezes ES, em que K é denominada constante de mola. Para frente. Aí a figura 20. Relações constitutivas para a mola e amortecedor. Então, mostra lá uma mola e um amortecedor. Então, estão sujeitas a uma força Fs da mola, né? Spring, esse S vem de spring, Fs, força de spring, força da mola, comprimento inicial é Ls, mais uma elongação é S. E lá, o lado do amortecedor, eu tenho um amortecedor com dois terminais agindo, como está explicado o texto aí, os elementos de duas forças, as forças elas são iguais e opostas. Por quê? Exatamente por esses elementos. A gente não considerar que eles têm massa, então, se houver um desequilíbrio entre essas duas forças, as acelerações vão para o infinito. Então, é por isso que elas têm que estar equilibradas. E o comprimento entre os terminais aí do amortecedor é o LD, o comprimento original, mais uma elongação ED. No gráfico à esquerda, abaixo, mostra a relação constitutiva para a mola, né? Quando a elongação S é pequena, a mola pode ser considerada uma mola linear, né? Onde a força gerada pela mola, a força Fs, ela é proporcional à elongação S. Mas para maiores elongações, geralmente há um desvio dessa linearidade, né? O amortecedor, a relação constitutiva, por exemplo, para obter a força do amortecedor, esse D aí que está aí, FD, de damper, né? Damper, amortecimento. Então, VD o que vale para o amortecedor não é mais o deslocamento do amortecedor, e sim a velocidade do deslocamento, né? É o E.D, ou VD. Novamente, para pequenas velocidades, eu posso considerar a relação linear entre a força gerada, FD, e a velocidade VT. Bom, para frente. Para um amortecedor ideal, a força FD agindo sobre o amortecedor depende apenas da taxa de elongação VD, que é E.D. Para pequenas taxas, a relação constitutiva pode ter a forma linear, FD igual B, VD, em que B é denominada constante do amortecedor. Para frente. Voltemos ao elemento ideal de duas forças da figura 19b para avaliar o trabalho líquido realizado sobre o elemento pelo ambiente durante uma mudança de configuração. Uma vez que o par de forças externas de magnitude F sempre atua na direção AB, o trabalho líquido realizado pelo par durante uma variação de configuração infinitesimal, que resulta uma elongação DE, é simplesmente FDE. O trabalho total realizado sobre o elemento para levá-lo de uma configuração de referência com E igual a zero para uma configuração com elongação Ezinho é dado pela integral de 0 até E de F de E. Para frente. Em geral, o trabalho 135 depende do caminho seguido para levar o elemento da configuração de referência para a configuração final.
No caso especial, onde a integral 135 é independente do caminho e depende apenas do seu limite máximo, o trabalho líquido realizado sobre o elemento se anula durante um ciclo fechado, que retorna o elemento para a sua configuração inicial. Nesse caso, o elemento é dito ser conservativo. Para frente. O elemento ideal de duas forças é conservativo se o módulo da força F é função da elongação E apenas, ou seja, se a relação constitutiva para o elemento é aquela de uma mola ideal da figura 20. Essa exigência é mais simples que a correspondente para um campo tridimensional conservativo, que inclui a exigência de que o rotacional se anula, equação 120. Isso é devido ao fato de um elemento ideal de duas forças ser essencialmente unidimensional. Para frente. Energia potencial de um elemento de força. Para um elemento ideal de duas forças conservativo, a integral de trabalho 135 é uma função do estado atual, ou seja, a elongação atual E do elemento, e é chamada de energia potencial V função de E do elemento. A equação 36, 136, a energia potencial função da elongação E integral de 0 a E de F de E. No caso especial de uma mola linear, com a relação constitutiva 133, a energia potencial é V meio K E quadrado, 137 aqui. Para frente. O negativo da variação de 136 é menos variação de V, é menos F variação de E. É o negativo do trabalho realizado sobre o elemento E. Portanto, representa o incremento do trabalho realizado pelo elemento sobre o ambiente. Frente. É instrutivo comparar 136 com a definição correspondente 122 para a energia potencial de um campo de força. Em um campo de força conservativo, a energia potencial é o negativo do trabalho realizado pelo campo sobre um agente externo, a partícula de prova, ao passo que, para um elemento de força conservativo, a energia potencial é o trabalho realizado sobre o elemento por um agente externo. As duas definições são consistentes. O aparecimento de um sinal negativo em 122 e a ausência de um em 136 é devido à inversão do significado das forças envolvidas. Ao lidar com campos de força, optamos por enfatizar o papel da força do campo agindo sobre a partícula de prova, provavelmente porque a nossa experiência de viver no campo gravitacional faz com que seja fácil para nós nos identificarmos com a partícula de prova. Para frente. Ao lidar com elementos de força, optou-se por enfatizar o papel das forças exercidas por agentes externos sobre o elemento, provavelmente porque a experiência em lidar com molas e amortecedores torna fácil identificar com o agente externo. Em ambos os casos, o incremento de trabalho realizado pelo campo ou pelo elemento é dado por um decréscimo da energia potencial. Portanto, acabou. Tá bom. Então, terminamos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção. Divulguem. Façam suas perguntas. Inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção.